Olá, meu nome é Cristina Bezerra, eu sou fonoaudióloga e educadora financeira. O objetivo do vídeo de hoje é explicar para vocês como é que eu me tornei educadora financeira e de onde vem essa experiência. Bom, a minha experiência como educador ou na educação vem da minha parte da formação, que é a fonoaudiologia, né? Porque eu sou fonoaudióloga, como eu já disse. E como fonoaudióloga, eu fiz a faculdade, eu fiz cursos de especialização, mestrado e doutorado e me dediquei a dar aula para o curso de fonoaudiologia e depois na pós-graduação para fonoaudiólogos formados. E eu tenho quase 30 anos de experiência, mais de 30 anos de experiência, porque eu comecei a dar aula na PUC 2 anos depois de formada. E aí eu dei aula na PUC, na Uniban, em cursos de especialização como o IEAA, na área de fonoaudiologia. Bom, essa é a minha formação enquanto educadora, né, na área de docência de professora. Na parte de educação financeira, a minha educação financeira veio desde que eu sou criança, porque meus pais me ensinaram desde pequena a dar valor ao dinheiro e nunca gastar mais do que eu tivesse. Todas as minhas conquistas eram feitas com base naquilo que eu conseguia atingir. Então, exemplo, quando eu era bem pequena, a partir dos 8 anos de idade, que foi realmente quando começou a minha experiência com dinheiro, né? Meus pais me deram uma mesada que eu usava para o lanche da escola. Bom, o que aconteceu? Primeira experiência com dinheiro, não deu outra. Meu pai me deu um dinheiro, a mesada era para eu comprar o lanche da cantina, né, durante um mês na escola. E aí o que eu fiz? Torrei a metade logo no primeiro dia, porque eu fiquei tão encantada com aquela quantidade de dinheiro na mão, que eu comprei um monte de coisa, e salgadinho, e lanche, e refrigerante e tal. Aí eu no dia seguinte fui falar pro meu pai, olha papai, o dinheiro não dá, porque no primeiro dia eu consumi metade do dinheiro, né? Aí meu pai falou, não filha, esse dinheiro é para, como eu te disse, é para passar um mês, você vai ter que saber administrar. Pensei. Olhei para o meu estojo e vi que eu tinha uma borrachinha, daquelas borrachinhas que na minha época usavam muito e faziam o maior sucesso, que eram aquelas borrachinhas coloridas, importadas, e que tinham um cheirinho de fruta. E aquilo era uma maravilha e fazia o maior sucesso. O que eu fiz? Peguei aquele dinheiro de mesada, o resto de mesada que me sobrou, fui lá na importadora, na lojinha, comprei uma caixa de borrachinha colorida e aí vendi todas as borrachinhas. Resultado, no final do dia eu tinha, além da grana que meu pai tinha me dado, eu tinha inteirado, né, o que faltava e ainda tinha lucro, ainda estava sobrando lucro. Tá? Então essa foi a minha primeira experiência no que a gente chama na educação financeira com renda extra. Eu vi que eu precisava fazer uma renda extra. Nesse caso, não porque eu não tivesse ganho suficiente de mesada, mas porque eu não soube administrar o dinheiro que eu tinha, né? Bom, os anos foram passando, meus pais sempre souberam administrar o dinheiro que eles tinham, sempre viveram dentro do orçamento, foram me ensinando isso. Aí, quando eu acabei a faculdade, eu comecei a trabalhar em vários lugares, porque eu queria ter a minha independência. Minha mãe queria continuar me dando mesada, mas a partir do momento que queria me dar mesada e tal, eu falei, não aceito mesada nenhuma, né? Ela pagava todas as minhas despesas, né? Eu falei, não, agora eu tô formada e tenho que me virar e vou fazer o meu dinheiro, né? E aí eu comecei a trabalhar em diversos lugares, né? Para adquirir experiência, porque a gente sabe que o que faz, na verdade, a gente ganhar dinheiro é o trabalho, não existe outra forma de ganhar dinheiro que não seja o trabalho, e aí eu fui aumentar esse meu rendimento. Como eu aumentei esse meu rendimento? Trabalhando em vários lugares. E aí, eu já naquela época, como eu aprendi com meus pais, eu fazia o meu orçamento financeiro. O que é isso? Eu controlava os meus gastos. Naquela época, a gente usava livro caixa. Então, eu comprei um livro caixa numa papelaria, a moça me ensinou a preencher e eu tinha lá quanto eu ganhava, X, né? E quais eram os meus gastos, né? Nessa mesma época eu já tinha um consultório, então desde o começo de formado eu já sabia o que era pagar uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de gás, um aluguel, né?
E, obviamente, eu sublocava uma sala, né? Eu não tinha um consultório inteiro para mim, mas eu tinha as despesas referentes ao consultório naquela parte que era luz, água, gás, né? O meu aluguel, né? E os meus gastos pessoais. E aí eu comecei a separar o dinheiro, né? Primeiro eu pagava todas as minhas contas, deixava um pouco de dinheiro para eu gastar, e já naquela época eu comecei a pensar, eu pensava em guardar dinheiro para minha aposentadoria, e aí eu guardava dinheiro, né? Todo o dinheiro que eu guardava, depois uma outra pessoa que foi muito importante na minha vida foi o meu tio, porque ele me ensinou o quê? Que eu precisava não colocar todos os ovos na mesma cesta, ou seja, não podia guardar todo o dinheiro que eu ganhava num lugar só, porque se acontecesse alguma coisa com aquele tipo de aplicação, eu podia perder todo o meu dinheiro. E foi o meu tio que me ensinou a diversificar a minha aplicação, porque como todo mundo, né, num primeiro momento eu guardava o meu dinheiro na poupança, né? Foi assim, guardando meu dinheiro na poupança, ajudando com parte da mesada que eu ganhava e mais o que o meu pai juntava, que quando eu fiz 18 anos eu comprei o meu primeiro carro, né? Na verdade, grande parte do dinheiro quem deu foi o meu pai, né? Que ele fazia também aportes mensais para quando eu tivesse 18 anos eu ganhasse um carro. Foi um carro usado, velhinho, mas meu, né? E ele me ensinou que se eu quisesse ter aquele carro, eu também teria que contribuir. Então eu também contribuía com parte da minha mesada desde pequena para a compra do carro. Bom, então a gente já falou de renda extra, a gente já falou de saber organizar o que ganha e maneira de organizar, eu organizava nesse livro Caixa, né? E aí, depois de um tempo, que eu já então tinha esse pensamento de ter que trabalhar para ganhar dinheiro, só o trabalho traz o dinheiro e, portanto, para poder ganhar mais, eu fiz vários cursos na minha área, como eu já contei anteriormente, eu fiz vários cursos extras, vários cursos de especialização, né? Por quê? Porque eu sabia que se eu quisesse melhorar o meu salário como fonoaudióloga, eu tinha que ter competência técnica, eu tinha que ter conhecimento. Então eu sempre investi no meu conhecimento e é uma coisa que a gente também aprende, né? Que a gente tem que investir no conhecimento para poder se aperfeiçoar, ser um profissional mais competente e ganhar mais. Bom, então, voltando então à questão da administração do meu dinheiro, além de eu então fazer um livro caixa e ver o que entrava e o que saía, uma das coisas que eu fazia errada na minha época que eu não sabia é que eu guardava o que sobrava. E na verdade a gente tem que aprender que na educação financeira a gente tem que se pagar primeiro. Então a gente tem que considerar que quando a gente ganha um determinado valor, que ele tem que ser suficiente para que a gente pague as contas, guarde uma parte desse dinheiro e daí sim o resto que sobra para as atividades de lazer ou gastos extras, mas os essenciais tem que estar parte do nosso orçamento, né? A gente tem que pagar todas as nossas contas e não gastar dinheiro com viagem, gastar dinheiro no fim de semana com balada e daí depois não ter conta para pagar, não ter dinheiro para pagar alguma conta, né? Bom, uma outra coisa que eu fazia também, e que isso vem da educação financeira e só depois eu aprendi isso também, é que além das despesas eu colocar num livro caixa para poder saber se sobraria alguma coisa, e aí eu fui aumentando minha renda para conseguir cada vez sobrar mais, ter uma vida com qualidade melhor e juntar dinheiro para o futuro, né? Mas naquela época ainda o meu conhecimento era guardar dinheiro para o futuro. Então era aquela máxima que a maioria das pessoas fazem. Ou ela guarda tudo e tem uma vida infeliz porque só guarda para o futuro. Aí eu pensava, e se eu morrer antes, né? Quem vai usufruir esse dinheiro? Eu não vou, né? Ou então aquelas pessoas que gastam mais do que tem, gastam tudo que tem e não sobra nada para o futuro. Chega no futuro, ele pode até ter uma vida maravilhosa, você achar que a pessoa está bem porque ela tem um ótimo carro, uma ótima casa, só que o que ela ganha é igual ao que sai. E daí, quando ela chega na velhice, ela vai passar uma velhice super apertada porque ela não juntou dinheiro, né? Muitas vezes a gente acha que aquelas pessoas que têm aquele carrão, aquela casa, tem uma puta grana e na verdade não. Ele vive de aparência, ele usa tudo que ele ganha, ele consome tudo que ele ganha, e aí quando chega na velhice o salário reduz muito, né, por conta do INSS, e hoje a gente sabe que o INSS não é mais Instituto Nacional da Seguridade Social. INSS significa isto nunca será seu, ou isto nunca será suficiente, porque cada vez mais a população aumenta,
cada vez mais a gente tem o maior número de pessoas e por conta de reformas da Previdência, vai chegar um momento em que as pessoas não vão conseguir se aposentar, vão trabalhar o resto da vida, né? E ganhando uma quantia insuficiente, né? Ou se conseguir se aposentar, vai ganhar tão pouco que não vai conseguir manter o seu padrão de vida, né? Bom, então voltando à questão de organizar a finança, o que é que eu fazia? Além de guardar o dinheiro para o futuro, eu falei, não, eu vou dividir essa grana aí, vou fazer sobrar uma grana para poder aproveitar agora, né, a vida no momento que eu tô e também pensar no futuro. E foi isso que eu fiz, né? Nem guardar tudo e não aproveitar e nem gastar tudo e quando chegar na hora de precisar não ter dinheiro para minha velhice, né? E aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz exatamente isso, meio a meio, né? O que sobrava, eu guardava e também aproveitava a vida. Bom, num outro momento, e nesse momento, então, que eu fazia essas administração aí do meu dinheiro, uma outra coisa que eu fazia era assim, o que era gasto essencial, eu tirava do banco, né? Eu tirava o dinheiro, guardava em envelopes e esses envelopes eram destinados às contas. Então eu tinha aquela coisa bem concreta na minha mão. Aquele dinheiro era para pagar as contas, não podia guardar, não podia gastar em outras coisas. O próprio do dinheiro do lazer, do dinheiro que eu chamava meus gastos, né? Se eu quisesse ir no cabeleireiro, se eu quisesse ir para uma balada, se eu quisesse comprar uma roupa, era desse dinheiro que saía e eu estipulava o valor e se chegasse no final do mês, né? Aquele valor tinha que durar até o fim do mês. Se chegasse no final do mês eu quisesse comprar alguma coisa e naquele envelope ele estava vazio, eu não comprava. Eu teria que comprar no mês seguinte, tá? Então essa técnica dos envelopes, que também é uma técnica usada na educação financeira, me ajudava a ver ali concretamente o montante de dinheiro que eu tinha, a destinação de cada dinheiro que estava dentro de cada envelope e eu seguia ali as regras. Acabou o dinheiro do envelope, acabou o dinheiro, né? E eu separava certinho o exato valor, né? E faço isso até hoje. O exato valor da faxineira, o exato valor da feira, o exato valor do supermercado, o exato valor de quanto eu vou gastar no mês. Então isso é uma outra coisa que empiricamente eu fazia e não sabia que isso fazia parte de conteúdos e de conhecimentos da educação financeira. Bom, quando eu tinha 28 anos, eu me casei. Meu marido tinha um pequeno apartamento, eu fui morar no apartamento e juntos, então, a gente seguiu na mesma pisada, né? Eu ensinei ele, né? Ele guardava tudo que tinha e aí eu ensinei ele, não, a partir de agora nós somos dois, né? A gente vai guardar dinheiro, mas a gente vai também aproveitar a vida e gastar parte desse dinheiro. Bom, então eu passei para ele esse conhecimento que eu tinha do meu tio, de não colocar todos os ovos na mesma cesta, então eu já tinha esse outro conceito da educação financeira, que é diversificar o que ganha, então eu já diversificava o meu ganho, e eu também controlava os meus gastos, e tinha essa forma aí de organização financeira, então eu já tinha uma organização financeira e também tinha um planejamento, porque o planejamento, que também é uma parte da educação financeira, eu usava dessa forma. Eu usava para, administrando melhor o meu dinheiro, de forma planejada, eu conseguia gastar dinheiro para lazer, viagem e guardar dinheiro para o futuro, tá? Bom, uma outra coisa que aconteceu na minha vida e que também faz parte da educação financeira é ajustes que a gente tem que fazer no orçamento e às vezes ajustes por imprevistos da vida. Então, quando eu tinha mais de 10 anos de casada, o meu marido perdeu o emprego e ele ficou 2 anos desempregado. Era aquela época, no Brasil que a gente estava vivendo, que as pessoas ao fazer 40 anos eram consideradas velhas e eram demitidas, né? E ele foi demitido. E aí, a gente teve que fazer um ajuste e mudar todo o nosso padrão de vida. Então, eu tinha naquela época, por conquistas nossas, né, do casal, a gente tinha 2 carros, cada um tinha o seu carro e pagava a manutenção do seu carro, e a gente tinha 2 casas. A gente tinha a casa o apartamento que a gente morava e a gente pagava condomínio, e a gente tinha a chácara no interior, que também era no condomínio fechado.
E na chácara a gente tinha despesas de caseiro, a gente tinha despesas do condomínio e todas as despesas que uma casa dá. Frente à situação, quando a gente viu que os primeiros 6 meses ele tinha seguro-desemprego e depois não tinha mais. Mas o que fez a gente segurar a barra nessa crise braba financeira que a gente teve, né? E aí foi uma crise pessoal. O fato da gente ter o hábito de guardar dinheiro, de viver dentro do orçamento, e aí a gente se reprogramou. A gente vendeu a casa do interior, porque a gente tinha gastos muito grandes, a chácara no interior, a gente vendeu o nosso apartamento, e aí a gente comprou uma casa. Por quê? Porque com uma casa a gente não ia ter gastos com o condomínio, que eram gastos caros. O corte do carro, da grana do carro, todo esse dinheiro, a gente então, o que sobrou da venda do carro, o que sobrou da venda do apartamento e da chácara, e da compra da nova casa, a gente comprou, a gente vendeu e guardou o dinheiro, né? Então a gente guardou o dinheiro que sobrou para o nosso futuro, né? E aí a gente teve a segunda parte aí da coisa que a gente aprende na educação financeira, que é readequar a sua vida de acordo com o seu padrão, né? Foi o que a gente fez. A gente readequou ao novo padrão de vida. E aí a gente começou, e nessa época foi muito interessante, porque eu fui à livraria e eu vi um livro do Gustavo Cerbasi chamado Casais Inteligentes Enriquecem Junto. E aí, quando eu comecei a folhear o livro, eu comecei a dar risada, porque tudo que ele pregava ali em termos de educação financeira era exatamente o que eu vinha fazendo na minha vida, desde que eu me entendo por gente, desde a história da venda das borrachinhas coloridas aos 8 anos de idade, até o momento atual de vida que eu estava passando. Então eu descobri que o mundo, né? Nessa época eu descobri então o mundo da educação financeira. E aí o que eu passei a fazer? Eu passei a ver, eu vi naquela hora, aquilo confirmou que eu estava certa. E a partir daquele momento eu só reforcei, né, que eu estava no caminho certo, que era importante fazer E aí eu comecei a dar nome aos bois, comecei a entender conceitos, porque daí eu comecei a estudar educação financeira e comecei a entender esses conceitos de renda extra, esses conceitos de ter uma reserva de emergência, porque se acontecer alguma coisa na sua vida, você tem um dinheiro guardado que vai te manter nesse período, caso, por exemplo, você perca um emprego. Eu aprendi a fazer então planejamento para o futuro, aprendi a diversificar os meus investimentos, né? E aí eu só depois então que eu tomei o conhecimento da educação financeira, eu vi que eu já fazia isso e aí comecei a estudar mais, né? E aí, paralelamente, uma outra coisa que eu comecei a fazer e que foi bastante interessante foi ajudar, né? Depois de um tempo que eu fiz todos esses ajustes, então eu vendi as casas, eu tinha empregada, deixei de ter empregada, né? Passei a ter um carro só, uma casa, né? Reduzi realmente todas as despesas. E uma outra coisa que eu já tinha feito antes, quando eu casei, né, e que para minha família isso foi um horror, foi morar num bairro onde eu gastava bem menos do que eu gastava no bairro onde eu morava. Eu morava na Vila Mariana, os gastos lá eram muito mais caros do que os gastos que eu tinha no Tucuruvi, na Zona Norte, onde eu fui morar quando eu casei. Então, uma outra coisa também que eu fiz foi viver abaixo do meu padrão, né? Eu tinha, no momento então que eu casei, condições de morar na região onde eu morava, gastar mais dinheiro, e aí eu teria um gasto muito maior de dinheiro, eu teria muito mais dificuldade de guardar dinheiro, teria uma vida com muito menos oportunidades de lazer e tal, porque eu ia ter despesas muito mais caras. Porque todo mundo sabe que na Vila Mariana, na Zona Sul, os gastos são muito mais caros do que no Tucuruvi, na Zona Norte, né? Então, eu ia pagar tudo mais caro. E aí eu comecei a observar que realmente, fazendo essa opção por viver abaixo do padrão que eu poderia, né, do que eu fui criada, morando num bairro mais simples, tudo era mais barato. Então, isso também é uma coisa que me ajudou a guardar dinheiro para o meu futuro e a manter o meu padrão de vida. Eu morava numa região bem mais barata
do que aquela aonde eu cresci. E vivo nessa região até hoje, sou muito feliz onde eu estou, consigo ter uma qualidade de vida muito melhor do que eu teria se morasse na Zona Sul, onde o supermercado é mais caro, a feira é mais caro, o cabeleireiro é mais caro, imóvel é mais caro, né? Tudo é mais caro. Então, é outro conhecimento da educação financeira, que o viver um padrão abaixo do que você pode, para você conseguir uma quantia de dinheiro que seja suficiente para quando você chegar na aposentadoria, você ter condição de arcar com as suas despesas. Pois bem, uma outra coisa que eu fiz foi, depois que a minha vida melhorou, deu uma reequilibrada de novo, e como eu sempre trabalhei fora, né? Como vocês sabem, em vários empregos, né? Eu sempre fui professora universitária e fonoaudióloga da Prefeitura de São Paulo. Então eu sempre exerci, né, duas atividades. Eu dava aula à noite, dava aula nos horários que não eram horário da Prefeitura. E quando eu precisava dar uma aula no horário da Prefeitura, eu tirava um abono. Então eu sempre tive mais de um emprego, né? Bom, e aí quando então as coisas melhoraram, eu passei a ter uma faxineira para me ajudar em casa. E aí, durante esse tempo que eu tive várias faxineiras, eu sempre me dediquei a ajudá-las, né, a guardar dinheiro, porque elas chegavam com aquela história, e a gente sabe, a gente costuma brincar, né, que a alegria de pobre é fazer crediário nas Casas Bahia, né, então elas sempre compravam a prazo, né, e às vezes coisas que não precisavam, que não eram emergenciais, né, então eu comecei a ensiná-las, olha, não, poupa o seu dinheiro, guarda o seu dinheiro, porque quando você compra a prazo, né, quando você faz aí o seu crediário, você paga três televisões e leva uma, né? Você paga 3 geladeiras e leva uma. Então, se não for um gasto de urgência que você esteja precisando agora, né? Você precisa aprender a guardar o seu dinheiro. E eu ensinei a guardar dinheiro, e daí elas começaram a comprar coisas que não eram urgentes, né? A partir do dinheiro guardado, e aí elas tinham condição de negociar, às vezes até elas compravam à vista, porque eu ensinava assim, custa 12 de tanto, você tem condição de pagar 12 de tanto? Beleza. Então abre uma conta no banco, faz uma poupança e guarda as 12 parcelas. Quando você atingir as 12 parcelas, você vai lá na loja, você vai ver que você vai pagar bem mais barato. Uma outra coisa que eu também as ensinei a fazer foi começar a guardar dinheiro para aposentadoria. Por quê? A faxineira, ela é freelancer, né? Ela trabalha, ganha por dia trabalhado, e aí eu comecei a ensiná-las a guardar dinheiro, né? Tirar um pouco do que elas ganham, ganhar mais, arrumar formas, elas não ganhavam mal, porque trabalhavam em várias casas, e aí eram casadas, também tinha um marido que trabalhava, eu comecei a ensiná-las a guardar dinheiro. E assim foi. Comecei a ensinar um, comecei a ensinar outro, comecei a ensinar, familiares começaram a pedir, Cristina, você faz milagre, você já teve uma puta derrocada na vida, como é que você consegue, né, viajar? Como é que você consegue ter as coisas? Bom, porque eu guardo, né? Uma outra coisa também, e que eu sempre fiz, e isso eu aprendi com a minha mãe, né, que apesar de meu pai ter deixado ela bem financeiramente, porque ele era médico, né, a minha mãe sempre vendeu coisas que ela não usava na casa dela. Né? Então ela enjoava de uma roupa, a roupa estava em bom estado, ela vendia essa roupa e fazia uma grana extra, né? E aí eu comecei também a fazer grana extra em casa, eu sempre fiz. E ultimamente eu dei uma boa limpada aqui em casa, eu vendi aparelhos de som que a gente não usava, DVDs que a gente não usava, roupa, e até hoje eu faço isso. Eu faço uma grana extra com coisas que eu tenho parado em casa e que só estão me dando despesa, né? Então eu aproveito para fazer dinheiro com isso, e aí é mais um dinheiro que entra. Né? Então, além de então, eu fazer estas coisas todas, vários familiares então me pediram, como eu disse, comecei a orientar familiares, depois pessoas começaram a pedir, e nessas já faz mais de 15 anos que eu faço o trabalho de mentoria, né, na educação financeira. E o que é mentoria? Mentoria é uma orientação especializada, então é individualizada. Por quê? Porque ela pode ser feita em grupo ou ela pode ser feita de forma coletiva, grupo é coletivo, né? Em grupo ou individual. E a gente faz, o que a gente faz? A gente pega na mão da pessoa e começa a passar todos os conceitos de educação financeira
mas eles são aplicados na prática. Então a pessoa aprende a fazer o orçamento financeiro dela, ela aprende a fazer, ver e ter a real necessidade de fazer ou não renda extra, ela aprende a reduzir os gastos dela, gastos desnecessários, ela aprende, enfim, a administrar melhor o dinheiro. Para quê? Para ela sobrar dinheiro, né? Para ela poder aplicar. Se a pessoa tem dívidas, ela sai das dívidas, ela aprende a sair das dívidas e a começar a guardar dinheiro. E esse dinheiro que ela guarda, então, ela começa a aprender as diferentes utilizações que o dinheiro tem. Ele não serve só para aposentadoria, né? Ele serve para te pagar uma viagem, para você comprar uma coisa que você queira, por exemplo, um carro. Então eu faço esse trabalho de mentoria já há uns 15 anos, onde eu pego na mão das pessoas e ajudo caso a caso, né? Algumas pessoas estão endividadas, outras pessoas não, elas ganham o suficiente, mas não sabem onde aplicar o dinheiro, né? Tem essa noção que o dinheiro é só para o futuro, só para aposentadoria, e não necessariamente é assim. Então, isto é uma mentoria, e eu faço mentorias tanto individuais quanto em grupo, como eu já falei. E uma outra coisa que eu comecei a fazer, então, é os cursos na área de educação financeira. Agora, no último dia do mês de julho, a última segunda-feira do mês de julho, e a primeira segunda-feira do mês de agosto, eu vou dar um curso que chama Como Atingir Sua Independência Financeira. Qual é o objetivo do curso? O objetivo do curso é exatamente esse, te ensinar a controlar seus gastos e pensando também na sua aposentadoria. Então, é como que você vai conseguir, e isso não necessariamente vai acontecer só na aposentadoria, como você conseguir uma renda passiva, ou seja, uma renda sem trabalhar, que dê conta de todos os seus custos mensais quando você tiver aposentado. Essa renda mensal passiva, ela pode ser adquirida a qualquer momento da sua vida. Você pode começar a criar uma renda passiva, dependendo do tipo de aplicação que você fizer, bem no começo da sua experiência com investimentos. A diferença é que se você está na fase que a gente chama da acumulação, ou seja, você está juntando dinheiro para sua aposentadoria, você reinveste esse rendimento mensal, porque o objetivo desse rendimento mensal é engrossar o que você ganha, né? Que é a mágica dos juros compostos, é o dinheiro trabalhando para você e não mais você trabalhando pelo dinheiro, né? Então ele ajuda, além do que você ganha, além do que você recebe de salário, além das rendas que você faz, você começa a investir em aplicações que te dão dinheiro e você reinveste esses dividendos. Isso é muito legal para estimular a gente, porque a gente começa a perceber que a gente começa a ganhar dinheiro, que a nossa aplicação rende dinheiro e a gente reaplica esse dinheiro. Uma outra coisa que a gente aprende também são os vários tipos, e se você tiver na fase de usufruto, ou seja, estiver aposentado, você vai usar toda essa renda extra que foi se acumulando, porque você investe, rende, esse rendimento você reinveste, aí no mês seguinte a tua renda é maior, porque você reinvestiu aquele dinheiro, e aí aquele dinheiro maior você aplica de novo, e aí o rendimento é maior, e aí isso vai virando uma bola de neve, né? E aí isso é importante para o seu futuro, porque na hora que você se aposentar, você vai conseguir uma renda mensal, né? E essa renda mensal vai te ajudar a pagar os seus gastos, a viver sua vida, né? Então, você não vai, dessa maneira, você não mexe no patrimônio que você acumulou. É o próprio rendimento do patrimônio que você vai vivendo, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Sobre como eu cheguei aqui, como são os conceitos da educação financeira. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha. E eu tô aqui à disposição. Eu tenho um canal eu tenho o meu Instagram. O meu Instagram é Cristina F. Bezerra. E tenho o meu Facebook, que é Cristina Bezerra. E lá eu posto os conteúdos sobre finanças e educação financeira. Se você tiver interesse, estarei à sua inteira disposição. Um grande beijo e até a próxima.